paz do Senhor, a parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o 26º áudio, onde vamos estar desenvolvendo o módulo 3, da ativação dos intercessores. Eu queria começar orando esse módulo, esse áudio. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guarde, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, o nosso corpo físico, a nossa mente, nos dê visão espiritual, nos dê entendimento, nos dê afinidade com a Tua voz, Pai. Nós possamos compreender a Tua voz no meio de tantas opiniões, no meio de tantas vozes, Senhor. Nós possamos discernir a voz do Teu Espírito falando conosco, Pai. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a caminhar, Pai, sem sair dentro do propósito que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, no último áudio eu estava falando acerca de Josué, aquela passagem ali nas muralhas de Jericó. E a gente nós temos entendido que nós precisamos procurar parar mais para ouvir mais a voz do Espírito. É muito difícil nós ouvirmos a voz do Espírito no meio de uma confusão, no meio de uma guerra, no meio de um tumulto, no meio de um momento de estresse, no meio de um momento de decisões apressadas. É muito difícil para o intercessor ouvir isso. Existem duas coisas muito importantes para a nossa vida. Primeiro, queria que você anotasse isso. Primeiro é discernir a voz do Espírito. A primeira coisa importante na nossa vida, na vida do intercessor. Ele precisa discernir a voz do Espírito. Se nós fôssemos colocar dentro da visão prática do atalaia, daquela pessoa que está na torre de vigia, que é que foi desde o início o nosso objeto de estudo, né? Torre de vigia, o local onde fica o sentinela, onde fica o atalaia, ali durante a noite, durante o dia. O atalaia, ele era uma pessoa que ele era treinado para aquilo. Acho que foi no 3º, 4º áudio, eu não lembro, eu falei sobre o atalaia. Eu quero voltar a esse assunto dentro de dois pontos na vida do atalaia, do intercessor. Primeiro é esse ponto, né? Ele tem que ter um discernimento do Espírito muito, muito apurado. Isso não requer dele fórmulas, né? Como eu já falei, eu não gosto de fórmulas. Eu creio que o Espírito Santo ele se move de várias maneiras e em situações diversas. Ele nem sempre age da mesma forma com todo mundo, nas mesmas situações. A gente só precisa ter esse entendimento de que nós precisamos buscar isso no Senhor. Procurar ouvir a voz de Deus no meio de toda a confusão que às vezes a gente se mete, ou às vezes vem contra nós uma situação inesperada, ou uma situação urgente para que a gente resolva. No ensino de Jesus, como nosso mestre e nosso principal e nosso único intercessor e nosso principal referencial, quando ele estava com os discípulos dele e Marta, Maria e mais toda a comitiva chegou para, de certa forma, pedir para ele ir naquele momento curar o amigo Lázaro que estava enfermo. Ele poderia ter agido por emoção e ter ido socorrer o amigo, afinal de contas ele estava doente. Que pastor não iria imediatamente visitar o
digamos assim, um amigo íntimo que estava precisando tanto dele naquele momento. Porém, o Senhor, ele tinha comunhão perfeita com o Espírito Santo. E o Espírito Santo o dirigiu a não ir pela emoção e não ir pela pressão pela qual as pessoas estavam fazendo os pedidos emocionados, né? Principalmente da família. E o Senhor só foi 2 dias depois, aparentemente já tarde. Aparentemente uma visita frustrada para quem tinha as expectativas do irmão ser curado. Mas isso nos ensina que o Senhor ouviu o Espírito Santo. As direções que o Espírito Santo vão nos dar nem sempre é tão convencionais. O Espírito Santo não é convencional. Por isso que a religião, ela não tem a presença do Espírito Santo, porque a religião ela é morta, ela é velha, ela é convencional, ela é, digamos assim, estática, ela é moldada dentro de um sistema, dentro de uma organização. E o Espírito Santo, ele não se submete a isso. O Espírito Santo, ele age dentro daquilo que é os princípios e o objetivo e os projetos de Deus. E os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então a gente precisa entender que nós devemos nos mover pelo Espírito e receber do Espírito a orientação. O sentinela, ele era treinado para ser como se ele tivesse um pressentimento. Ele era treinado para discernir situações. Eu não estou falando agora de um âmbito espiritual, mas de um âmbito físico. O sentinela, aquele homem que era colocado naquela torre de vigia para poder ver o que era que se aproximava. Ele era treinado, era uma pessoa que tinha sensibilidade de conseguir discernir uma situação, discernir quem estava chegando e saber se aquela pessoa estava chegando em paz ou não. Então ele é treinado para isso. E nós precisamos ser treinados para isso também, mas a nível espiritual, de poder discernir as situações que vão nos trazer dano. E para isso a gente precisa estar muito atento e apto para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para nós. E isso a gente não adquire na correria do nosso dia a dia. Por isso que o Senhor se retirava para orar durante as noites. Porque durante o dia ele estava com os discípulos estavam perguntando, a multidão estava atrás dele, e ele praticamente assim não tinha paz para ele parar para buscar a Deus, e ele precisava fazer o ministério dele também. Esse é um parâmetro importante, ter um tempo para buscar, ficar quieto e ouvir e ser treinado no nosso ouvido, nos nossos, digamos assim, no nosso corpo. O nosso corpo ele fala, o nosso corpo ele sente a presença de uma atmosfera contrária. Eu creio que talvez alguém que vai ouvir esse áudio já passou por uma experiência de chegar no local e se sentir mal, não se sentir bem naquele ambiente. Isso é sensibilidade do Espírito, isso é discernimento do Espírito. Às vezes até você falando para uma pessoa pelo telefone você se sente mal. Então a gente precisa entender isso, que o nosso corpo ele é conectado com o mundo espiritual. Nós não estamos desligados do mundo espiritual de jeito nenhum. Então primeiro nós precisamos buscar isso, né? Ter essa característica de discernir, de sentir e de
estar trabalhando esse dom espiritual, buscar do Senhor aperfeiçoar esse dom espiritual em nós. Outro ponto importante que eu ia colocar é a questão do tempo. O tempo está ligado diretamente com essas decisões que a gente vai tomar no espírito. A Bíblia fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, é muito importante que a gente possa discernir esse tempo. Não existe nada mais difícil do que discernir o tempo. Então, a gente precisa estar muito conectado com o Senhor. É muito difícil você discernir o tempo exato de uma situação, de uma tomada de decisão ou de uma mudança de decisão. Então, a questão do tempo é importantíssima e isso pode afetar a nossa vida completamente, tanto se a gente adiantar quanto se a gente atrasar tomadas de decisões nossas. Então, discernir o tempo é algo assim, é prioridade na nossa vida, é algo que vai nos trazer um prejuízo ou não, dependendo da nossa decisão. Então, é muito, muito importante que nós possamos assim estar muito ligado com o Senhor e buscando do Senhor exatamente essas duas ferramentas que a gente precisa ter na nossa vida. Não é fácil. Nós temos uma alma que é muito forte, nós temos uma carne muito forte, nós temos um desejo, de fazer a nossa vontade muito forte. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, assim, é uma luta muito grande para a gente chegar ou acessar esse nível de intimidade ao ponto da gente ter essa sensibilidade e o discernimento do tempo. Então, é um exercício, não é fácil, é muito difícil. Várias vezes nós vamos errar, mas sempre procure esse tempo, sempre procure aperfeiçoar esses dois dons em você, o discernimento e a sabedoria do tempo na sua vida. São duas coisas que a gente sempre precisa buscar. Nunca tome uma decisão sem antes você orar e buscar do Senhor essas duas coisas e pedir para o Senhor para Ele guardar você de errar, tanto na questão do discernimento quanto a questão do tempo. Às vezes a gente vai estar suscetíveis a erros, como já temos errado. Eu já errei várias vezes em discernimento em relação a alguém, em relação a alguma situação. Pessoas que a gente depositava toda a confiança e aquela pessoa nos traiu ou fez algo de propósito para nos prejudicar, ou uma situação que a gente achava que não ia ter problema e lá na frente aconteceu o problema. É muito difícil a gente controlar tudo isso, mas é uma coisa que a gente precisa buscar pelo menos. Busque, iremos buscar no Senhor essa sabedoria, do discernimento e do conhecimento do tempo. A sabedoria desses dois elementos pode nos trazer grande benefício. Porém, não é simples, porém não é fácil andar nessa dimensão, conhecendo os tempos. Daniel falava muito sobre tempo. José falava sobre os tempos, depois que ele passou por todas as situações. Então, a Bíblia fala muito sobre tempos e eras, Então, isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Que o Senhor possa estar nos habilitando, nos capacitando para ter essa sabedoria do discernimento e a sabedoria do tempo. São duas armas espirituais que nós precisamos ter para que a gente possa continuar inabalável, para que a gente possa continuar dentro do propósito de Deus. Então, que Deus nos dê esses dois elementos, que nós possamos buscar isso, buscar essas duas ferramentas, buscar
essas duas armas espirituais que nos capacitam a andar em vitória. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos no Senhor entrar nesse nível da sabedoria, do discernimento e do tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor edifique a tua vida, que o Senhor edifique e guarde a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.